Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje vamos resolver um exercício do Vestibulinho ETEC, segundo semestre 2024. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura da questão. Tá assim, ó. Questão 14. A definição de pressão diz que essa grandeza é dada pela razão da intensidade da força aplicada perpendicularmente sobre uma superfície e a área de aplicação dessa força. Matematicamente, temos, aí tem a formulinha aqui, né? Pressão é igual a força sobre a área, em que P corresponde à pressão, F corresponde à intensidade da força e A à área da aplicação dessa força. Por isso, objetos pontiagudos, como facas e agulhas, conseguem perfurar a pele facilmente devido à pressão exercida sobre a pele sem que haja a necessidade de aplicar muita força. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente o texto. E aí vem o texto aqui, né? Que está assim. Quando temos a intensidade da força constante, a pressão e a área são grandezas 1 proporcionais. Nesse contexto, quando uma faca está bem afiada, temos a 2 da área de aplicação dessa força. Logo, a pressão será 3. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar a resolver essa questão 14 e ver qual dessas alternativas aqui seria a correta, tá bom? Então, vamos lá. Bom, para a gente começar a resolver essa questão 14, eu quero pedir para você que está assistindo esse vídeo que faça a seguinte experiência. Coloque suas mãos do jeito que eu coloquei aqui, ó. Eu copiei esse emoji aqui, né? Então, coloque a sua mão direita em cima da sua mão esquerda. Colocou? Agora, o que você faz? Pressiona a sua mão direita, que está em cima, pressiona ela sobre a sua mão esquerda, que está embaixo. Faz pressão. Fez pressão? O que você acaba percebendo quando você faz isso? Você percebe que você está fazendo uma força, tudo bem? E nesse caso, você não sente dor na sua mão esquerda, né? Diferente de você colocar, por exemplo, uma faca ou uma agulha, como é citado no texto, tá certo? E por que isso não acontece? Bom, nesse caso aqui, quando você está pressionando a sua mão direita em cima da sua mão esquerda, como está aqui na figura, o que acontece é que a força ela acaba sendo distribuída por toda a mão, tá certo? Então, como a área acaba aumentando, a pressão diminui. Tudo bem? Perceba, a força é exatamente a mesma, você pressionando a sua mão direita sobre a sua mão esquerda ou pressionando uma faca, uma agulha, uma caneta, tá? Então, a força acaba não mudando. Só que nesse caso, como você está com a mão direita em cima da esquerda, você distribui essa força toda aqui da mão direita em cima da esquerda. E aí você não sente tanto, né? Você sente uma pressão, mas você não sente doer, por exemplo, tá certo? Que é diferente de quando você vem com uma faca, com uma agulha ou com uma caneta, tá certo? E aí, fazendo esse exercício, o que a gente acaba observando? A gente observa que quanto maior for a área de contato, menor é a pressão, tá certo? Pega o caso das mãos aqui, ó. Como você tem uma área maior de contato, você está colocando toda a mão direita em cima da mão esquerda, como a área aumentou, a pressão diminuiu, não é isso? Só que quando você vai para a faca, para a agulha, para a caneta, acaba acontecendo exatamente o contrário. Porque você concorda que a área de contato, que é a letra A aqui, ela vai diminuir se você pegar uma faca, uma agulha, uma caneta? Não é isso? Como está diminuindo, a pressão acaba aumentando. Tudo bem? Então, perceba, quanto maior a área, menor a pressão, que é o caso das mãos aqui. Agora, no caso da faca, da agulha, da caneta, o que acontece? Diminuiu a área, é só aquela pontinha da caneta, a pontinha da faca, a pontinha da agulha, que acaba acontecendo. A pressão é muito grande. E aí chega ao ponto de furar, você sente bastante dor. Tudo bem? E aí perceba, ó, olhando para as setinhas, a gente percebe que a relação entre essas duas grandezas é uma relação inversamente proporcional. Por quê? Porque quando uma aumenta,
o que acontece com a outra? Diminui, tá? Olha as setinhas aqui, ó. Tudo bem? Então, perceba, quando uma aumenta, a outra diminui. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais, tá certo? E aí, quando a gente volta aqui no texto, quando fala aqui, ó, quando temos a intensidade da força constante, a pressão e a área são grandezas, então esse 1 aqui tem que ser inversamente proporcional. Tudo bem? Então, ó, nesse caso, a alternativa A e a alternativa B já estão fora, tá? Sobrou C, D e E. Tudo bem? Aí a gente continua o texto, ó. Nesse contexto, quando uma faca está bem afiada, temos a 2, tá certo? A 2 da área. Bom, vamos pensar na faca afiada, tá certo? Quando você coloca a faca na mão, por exemplo, o que está acontecendo? A área está aumentando, como é o caso da mão, ou está diminuindo? No caso, está diminuindo, não é só a pontinha ali, tudo bem? Então, esse 2 aqui, ó, é diminuição, tá certo? Como é diminuição, sobrou então a alternativa C e a alternativa E, né? Ó, diminuição, diminuição. Tudo bem? Aí a gente continua, né? Então, temos a diminuição da área de aplicação dessa força. Logo, a pressão será 3. Aí vamos pensar, está lá com a faca, né? Está pressionando. Com a faca, aumentou ou diminuiu a pressão? Aí você fala, não, peraí, se eu colocar uma faca, uma agulha e uma caneta, vai ser maior a pressão, não vai? Tudo bem? Então, ó, 1 é inversamente, 2 é diminuição e 3 vai ser maior, tá certo? E por esse motivo, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!